Bom, pessoal, então a última questão que eu quero discutir com vocês é justamente sobre a estabilidade do átomo de hidrogênio. Então, a gente viu que no modelo, um dos problemas graves do modelo clássico do átomo de hidrogênio é que, ao elétron percorrer essas órbitas, ele ia emitindo radiação, ia perdendo energia, até que ele colapsava no núcleo. Então, o estado final ou estável do meu átomo seria um elétron colado com próton lá no núcleo, certo? E aí, obviamente, eu não teria órbitas, não teria orbitais, não teria linhas espectrais, nada disso. O Bohr, no modelo dele, o que ele teve que fazer? Ele teve que simplesmente impor, né, um dos postulados, que se o elétron estiver em uma dessas órbitas especiais, essas órbitas discretas, ele não emite energia. Na verdade, ele pode fazer a transição de uma órbita para outra, mas existe uma órbita mínima onde ele não pode mais emitir energia. E a gente vê que a gente já viu que essas órbitas discretas saem da equação de Schrödinger, e agora a gente vai ver que essa estabilidade do átomo, na física quântica, ele está lá, né? A gente viu que tem de fato um N mínimo para o meu átomo, mas o que está por trás, conceitualmente, dessa energia mínima para o elétron é justamente o princípio de incerteza. Então, essa questão vai explorar um pouco, né, como é que o princípio de incerteza nos ajuda a entender por que o elétron não pode colapsar para o núcleo. Por que ele vai ficar numa energia mínima e ele não vai poder mais perder energia a partir desse estado. Tá? Então, eu já mencionei isso de uma maneira qualitativa. Nessa questão, a gente vai trabalhar isso de uma forma quantitativa, não vai ser algo muito formal, mas vai nos dar um pouco melhor uma ideia de como isso funciona. Tá? Então, a ideia basicamente é que a gente vai assumir, né, dá para mostrar isso, tá? Mas eu vou simplesmente assumir aqui, que existe um princípio de incerteza para o momento radial do elétron. Então, lembra que o momento radial está associado à velocidade radial do elétron, né? Então, é a velocidade em que o elétron se afasta ou se aproxima do próton. Tá? Então, esse seria o momento, a incerteza do momento radial, e esse seria a incerteza do raio do elétron, ou seja, distância elétron-núcleo. Então, a gente vai assumir, de novo, dá para mostrar isso de uma maneira um pouco mais rigorosa, mas a gente vai assumir que existe um princípio de incerteza que me diz que o produto dessas duas coisas tem que ser, né, na verdade, correto aqui seria maior ou igual a H cortado. Tá? E a gente vai assumir que, né, esse ΔPr, ele vai ter que ser sempre maior ou igual a H cortado sobre ΔR, e aqui a gente vai assumir o valor mínimo. Então, ΔPr vai ser aproximadamente H cortado sobre ΔR. Essa vai ser a nossa hipótese. O que a gente está tentando buscar aqui? A gente está tentando buscar o valor de menor energia, né? Qual seria o estado de menor energia para o elétron na física quântica. E a gente vai ver que a gente poderia, né, eu vou adiantar um pouco o argumento para vocês, a ideia é, a gente pode diminuir a energia potencial, elétron-próton, se a gente diminuir a distância entre o elétron e o próton. Certo? Mas diminuir essa distância significa também diminuir a incerteza da posição do elétron. Se eu diminuo a incerteza na posição do elétron, eu aumento a incerteza no momento, por causa do princípio de incerteza. E quando eu aumento a incerteza no momento, a gente vai ver que a gente vai estar aumentando a energia cinética do elétron. Então, eu posso diminuir a energia potencial, mas sou forçado pelo princípio de incerteza a aumentar a energia cinética. Então, vai ter um ponto em que essas duas coisas, obviamente, se a minha distância for muito pequena, a minha energia cinética vai ser muito grande. Se a minha distância for muito grande, a energia cinética é pequena, mas a energia potencial vai ser grande, então vai ter um ponto de equilíbrio entre essas duas coisas. É isso que a gente vai investigar nessa questão. Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte. Então, a gente vai, de novo, isso aqui a gente poderia calcular, mas eu não vou perder o tempo calculando esse valor médio, mas a gente poderia mostrar que no estado fundamental do átomo de hidrogênio, o valor médio desse momento radial é zero. Né? Não é que o elétron está parado, mas é que, em média, você pode encontrar ele tanto com momento positivo quanto negativo, ou seja, tanto ele se afastando quanto se aproximando do próton. Né? E essas probabilidades são equivalentes, então, em média, esse momento dá zero. Tá?
E aí ele pede para determinar o valor médio para a energia cinética radial do elétron em termos da incerteza da posição. Tá? Então, o raciocínio aqui é o seguinte, certo? Deixa eu pular para a questão. O raciocínio aqui é o seguinte. A gente sabe que a incerteza no momento radial seria dada por essa expressão aqui. Tá? Mas o enunciado me diz o seguinte. O enunciado me diz que o valor médio é zero no estado fundamental. Se o valor médio é zero, então significa que a minha incerteza é justamente raiz quadrada desse PR ao quadrado. E a gente está, de novo, assumindo que a incerteza é dada, a incerteza no momento tem que satisfazer o princípio de incerteza. Né? E eu estou aqui assumindo o menor valor possível para essa incerteza, que seria H cortado sobre ΔR. Então, de novo, se eu aumento ΔR, eu diminuo ΔP e vice-versa. E aí o que a gente quer achar? O que a gente quer achar é o valor médio da energia cinética. É essa expressão aqui. Né? Então, o que eu gostaria de encontrar é o valor médio de PR ao quadrado sobre 2m para o estado fundamental. E aqui eu poderia muito bem, né, jogar aqui a função de onda do estado fundamental e fazer todas essas contas. Né? Mas aqui a gente pode usar um atalho que é esse fator, né, 1 sobre 2 vezes a massa do elétron é um fator constante, então eu posso tirar ele do valor médio. E aí o que eu precisaria calcular é simplesmente o valor médio de PR ao quadrado. Mas para esse estado, o valor médio de PR ao quadrado ele é dado direto pela incerteza no momento. Né? Então, justamente por isso aqui ser zero, eu tenho que o PR ao quadrado vai ser esse ΔP ao quadrado. Então, o valor médio de PR ao quadrado é justamente a incerteza desse momento elevado ao quadrado. Então, o valor esperado para a energia cinética vai ser justamente a incerteza do momento ao quadrado sobre 2m. E aí aqui eu vou usar essa relação e escrever, portanto, isso aqui como h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre ΔR ao quadrado. Então, o que é isso daqui? Isso é o valor esperado da energia cinética para esse estado fundamental, assumindo esse princípio de incerteza. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Se eu diminuo a incerteza na posição do meu elétron, eu estou aumentando a energia cinética do estado, automaticamente. Então, o segundo item, né, a gente está construindo essa argumentação passo a passo. O segundo item é assumir que, isso também a gente poderia mostrar, fazendo contas explícitas, mas eu estou evitando aqui fazer contas demais. Então, a gente vai assumir que a incerteza no potencial, na energia potencial, é dada por menos KQE ao quadrado sobre ΔR. Então, a energia potencial, a gente lembra que é menos KQE quadrado sobre R, só que aqui eu quero calcular o valor médio dessa energia potencial, tá? Para o estado fundamental. E aí o enunciado está falando para a gente, para calcular o valor médio, simplesmente substituir a variável R pela incerteza na posição do elétron. De novo, daria para mostrar que isso está aproximadamente correto se a gente realmente fizesse o cálculo, né, fazendo as integrais, né, para calcular o valor esperado. Tá? Então, assumindo isso daqui, pede para encontrar uma expressão para a energia total do elétron em função desse único parâmetro que é a incerteza da posição do elétron. Tá? Então, isso também não é difícil fazer, né? Se eu tenho essa expressão aqui, o valor esperado da energia para o elétron é justamente a energia do elétron, porque no estado fundamental isso é um alto estado de energia, então o valor esperado é a energia, é aquela energia 1, seria menos 13,6 eletronvolts. E para eu calcular o valor médio dessa energia, apesar de eu saber o resultado, se eu quisesse calcular formalmente, eu teria que calcular o valor médio de tudo isso daqui. Porque a gente lembra que a gente conseguiu escrever a energia, né, do elétron em termos da energia cinética radial, essa é a energia rotacional e essa é a energia potencial. Tá? Então, para eu calcular o valor médio de tudo isso, eu teria esses três termos. O primeiro termo a gente acabou de ver, que é h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre ΔR ao quadrado. O segundo termo a gente acabou de ver, que é menos K
QE ao quadrado sobre ΔR. E o terceiro termo seria o valor esperado de L ao quadrado sobre 2m R ao quadrado. Esse aqui é o único que a gente vai ter que calcular, mas a gente vai ver que o cálculo não é muito doloroso. Tá? Então, para calcular isso daqui, né, calcular o valor esperado de qualquer operador, ou de qualquer observável, eu tenho que fazer aquela integral de psi, e aqui eu vou colocar o meu operador, seria o operador momento angular ao quadrado, 1 sobre 2mr ao quadrado, vezes a minha função de onda, tudo isso integrado sobre todo o volume. Mas eu lembro o seguinte, a minha função de onda, nesse caso, é E menos I, a energia do estado fundamental sobre H cortado, φ de 100. 100, porque eu estou justamente considerando o estado fundamental. Né? E a gente lembra que esses autoestados que a gente encontrou, né, eles satisfazem essas relações aqui, né? Eles são autoestados de momento angular total. Então, se eu estou no estado n igual a 1, L igual a m igual a 0, significa que isso daqui vai dar 0. Né? Justamente porque esse L aqui é 0. Então, esse operador aplicado na minha função de onda dá 0. Então, se eu voltar aqui para a integral que eu tenho que fazer, né? Bom, esse operador aqui eu teria que aplicar nessa função. Essa parte temporal tanto faz, né? Porque esse operador não envolve derivadas temporais, somente espaciais. Então, eu teria que aplicar esse operador aqui para calcular essa integral, mas esse operador aplicado nessa função dá 0, justamente porque o número quântico L dessa função é 0. Tá? Então, tudo isso é só para a gente mostrar que o valor esperado, portanto, desse operador aqui, ou da energia cinética rotacional, é 0 para o meu estado fundamental. Então, depois de tudo isso, a gente chega que a energia do meu estado vai ser, portanto, só esses dois termos aqui. Eu não tenho contribuição do momento angular. Se eu estivesse considerando um outro estado, por exemplo, com L igual a 1, aí sim eu teria um termo extra. Tá? Mas nesse caso é relativamente simples. E lembra que a gente está buscando sempre o estado de menor energia, né? Então a gente quer, por exemplo, o estado com o menor momento angular possível, a menor energia cinética rotacional possível. Né? E nesse caso é justamente o estado onde esse L ao quadrado é 0. Tá? Então o que a gente encontrou aqui? A gente encontrou uma expressão para a energia do meu átomo de hidrogênio em função desse ΔR. Então, em princípio, né, eu poderia pensar que eu tenho estados diferentes que vão me dar ΔRs diferentes. E aí eu poderia pensar, o estado que vai minimizar a energia vai ser um estado, né, com um valor de ΔR específico que justamente me dá a menor energia possível. Então, aparentemente aqui eu poderia pensar, eu posso pegar o ΔR indo para infinito, porque isso vai para 0 e isso vai para 0. Mas lembra que a minha energia pode ser negativa, né? Então, a menor energia possível seria o número mais negativo possível. Né? Então, eu gostaria de maximizar esse termo aqui. Né? Então, se o meu ΔR vai para 0, esse termo aqui se torna bastante negativo. Então, estou abaixando a minha energia. Em compensação, esse aqui cresce. Então, se eu plotar essa curva, eu vou ter uma curva desse tipo aqui. Essa é a energia em função do ΔR. Então, quando o ΔR é bem pequenininho, né, esse termo aqui, ele explode mais rápido do que esse. Ele vai para infinito mais rápido do que esse aqui. Então, a minha função explode aqui, a minha energia explode aqui. Quando o ΔR vai para infinito, né, então isso era o ΔR indo para 0. Quando o ΔR vai para infinito, os dois termos vão para 0. Então, a minha função meio que... a minha energia vai indo a 0. E aí tem um R aqui, um valor específico de ΔR, que minimiza a minha energia. Tá? Se eu fizer essa conta, né, se eu calcular esse valor mínimo, o que eu preciso pegar é pegar aquela expressão, derivar com relação a ΔR e igualar a 0. Se eu fizer isso, eu chego nessa expressão aqui. E aí, se eu resolver isso para ΔR,
não é difícil fazer isso, eu vou encontrar h cortado ao quadrado, mk QE ao quadrado, que é justamente o raio de Bohr. Ou seja, a incerteza na posição do meu elétron, para eu minimizar a energia, né, dentro da física quântica, ela não pode ser zero. Tá? Ela tem que ser da ordem de A0, que é justamente a ordem da posição mais provável do elétron. Né? Então, a gente calculou essa incerteza em certos casos e a gente viu que, de fato, é da ordem de A0. Tá? Então, qual que é a conclusão aqui? A conclusão é a seguinte. No caso da física quântica, por causa do princípio de incerteza, a posição de menor, o estado de menor energia não é aquele estado onde o elétron está parado no núcleo. Tá? Porque se eu tivesse um elétron no núcleo, né, ou seja, muito próximo do próton, tá? Ou seja, com um ΔR bem pequenininho, o que aconteceria com a minha energia? Né? Ela explodiria, porque se o ΔR é muito pequeno, o meu ΔP tem que ser muito grande para satisfazer o princípio de incerteza e, portanto, a energia cinética seria muito grande. A gente viu que a energia cinética está relacionada com a incerteza no momento. Tá? Então, eu tenho essas duas coisas competindo. Né? Eu tenho a minha energia potencial, né? A minha força elétrica tentando trazer o elétron para o núcleo, e eu tenho o meu princípio de incerteza, né, que diz que quanto mais próximo o elétron tiver do núcleo, maior vai ter que ser o momento dele, ou a incerteza no momento dele, e, portanto, maior a energia cinética. Então, eu tenho essas duas energias competindo, a energia cinética e a energia potencial. E onde, né, essas duas me dão uma energia mínima é justamente para distâncias entre o elétron e o núcleo da ordem de A0 do raio de Bohr. Tá? Então, isso nos permite entender por que na física quântica o elétron não pode perder mais energia e colapsar para o núcleo, né? Justamente pelo princípio de incerteza. Né? Na física clássica, né, só uma observação aqui, na física clássica, a minha energia, né, vou simplificar, mv ao quadrado menos k q ao quadrado sobre r, certo? Então, essa é a minha energia total aqui, que é a energia cinética total, eu já estou colocando a rotacional e a radial aqui dentro. Tá? Na física clássica, eu não tenho o princípio de incerteza. Tá? Então, se eu quiser minimizar essa energia, a gente poderia pensar em um estado onde a velocidade do elétron é zero, ele está parado, né? E R vai para zero também, certo? Então, esse termo aqui seria nulo, e esse daqui seria um número negativo muito grande. Então, essa é uma solução possível na física clássica, que é justamente aquela solução do elétron parado no núcleo, que levava ao colapso do elétron ou do átomo na física clássica. Na física quântica, a velocidade, ou melhor, a energia cinética e a energia potencial, elas estão relacionadas pelo princípio de incerteza. Né? Eu não posso fazer a energia cinética ser zero ao mesmo tempo que eu maximizo isso daqui. Né? Então, as duas estão uma competindo contra a outra devido ao princípio de incerteza. Né? Então, a gente vê que o princípio de incerteza, quando a gente resolveu o átomo de hidrogênio, a gente não teve que impor ele à mão, a gente nunca tem que impor ele à mão na física quântica, ele sai naturalmente, mas ele nos ajuda a entender por que o átomo é estável. Né? Por que o elétron não pode decair para níveis cada vez menores, até chegar no núcleo. Tá bom? Então, isso era só para a gente, né, entender como que a física quântica resolve aquele grande problema da física clássica, que era a instabilidade do átomo. Tá? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.